E aí nós vimos a situação em outros países, né? Destacamos aqui a Prime Rate, isso aqui é uma taxa referencial, né? Não cheguei a falar muito, né, na aula passada, mas isso é uma taxa que, em geral, os investidores internacionais seguem como uma referência, né, para o mercado mundial de taxas de juros. Tem a Prime Rate, tem uma outra que chama Libor, ou mais, falando mais corretamente, LIBOR, tá? Que é a taxa definida no mercado de Londres. Tá? São duas taxas importantes, que são, vamos dizer, em geral, não são muito diferentes, né? Que são as taxas que são cobradas das grandes empresas e que, em geral, têm um cadastro bom, são percebidas como tendo risco baixo, né? Então, veja que essa Prime Rate hoje, 3,75, e é interessante, veja, esse gráfico mostra um pouco o comportamento, né? Esse comportamento é um comportamento que se segue, né? Porque reflete uma situação até das grandes economias, né? Então, aqui 2007, né? A crise de 2008, então uma medida importante que houve aí foi, até por uma série de razões, a economia ficou mais deprimida, as demandas por capital acabaram diminuindo e a taxa caiu, né, um nível ali que chegou em torno um pouco mais alto de 8%, caiu para um patamar um pouquinho superior a 3%, que é todo esse período aqui de 2009 até, sei lá, o início de 2016, e agora ela está começando a subir. Tá? Então veja que esse é um movimento importante para quem está na área de finanças, porque isso indica o quê? A hora que começa a subir a taxa, por exemplo, no mercado americano, de uma certa forma, qual que seria o impacto sobre o mercado de capitais aqui no Brasil? Né? Como muito do nosso mercado, ele é justamente muitos players nesse mercado, muitos agentes nesse mercado, são exatamente investidores que vêm de outros países, né? Por exemplo, dos Estados Unidos, ou da Europa, ou do Japão, ou lá da China. Quando as taxas de juro, né, lá fora começam a subir, ele se sente também mais interessado por colocar o dinheiro dele, de repente, nesses investimentos. E deixar de colocar aqui. Então, para a gente competir, nós precisamos também, às vezes, subir a nossa taxa aqui. Nós vamos ver que esse grande emprestador de dinheiro aqui é o governo. Nosso mercado de taxa de juros, né, nós vamos explorar títulos públicos aqui em mais profundidade, acaba sendo um mercado super importante para definir as taxas e como, em parte, aí, o governo esse grande emprestador, ele, para captar muito dinheiro, precisa trabalhar com taxas elevadas para atrair capitais, não só aqui do Brasil, como do exterior. E aí nós vimos que outras taxas referenciais são também taxas muito baixas. Cartão de crédito, que era mais de 400%, dá aqui 15,5% e assim por diante. Né? E finalizamos mostrando aqui exatamente essas taxas de juro que os países estão oferecendo para captar dinheiro, ou seja, promessas de pagamento, né, do mesmo jeito que chamam títulos públicos, e nas grandes economias, aí taxas que se aproximam de 0%, de 1%, às vezes até taxas negativas, né, em países como o Brasil, né, superiores aí, sei lá, em torno de 12%, Rússia 9,5%, etc. Nós só vamos conseguir fazer uma análise mais precisa aqui a hora que nós examinarmos a questão da inflação, porque cada uma dessas economias tem inflações diferentes. Então, uma análise que seria mais técnica aqui seria trabalhar com o que nós chamamos de taxas de juros reais. Tá? E para a gente poder caracterizar taxas de juros reais, nós vamos precisar realmente explorar as noções de inflação que nós faremos um pouquinho mais para frente. Né? Isso aqui são as taxas nominais que estão se prevalecendo aí nessas várias regiões. Né? Então, aqui no Brasil, a taxa de inflação é um pouco mais alta, no Japão, né, é muito baixa. Então, você precisa compensar um pouco esse efeito para fazer uma análise um pouco mais, eu diria, precisa, né, da questão da magnitude
né, das taxas de juros. Né? Para comparar as coisas, você precisa ter critérios. Né? Ontem até, fazendo um break aqui na nossa discussão, né, eu estava vendo um artigo na internet interessante, em que o cara estava discutindo qual que é a montanha mais alta do mundo. Muita gente fala, o Monte Everest. Mas aí então ele estava discutindo assim, depende do critério que você usa. Tá? Então, se o critério for você medir da parte mais baixa, do sopé da montanha até o cume da montanha, de fato é o Everest. Mas se você medir do centro da Terra até a distância do centro da Terra, do pico, né, do cume, não é o Everest. É até uma montanha que está em outro lugar. Aí, tá? E aí ele coloca, né, e com relação ao nível do mar também, você pode também fazer essa análise. Então, qualquer comparação, ela tem que ter um método mais preciso de comparação. Então, aqui também, essa aqui é uma comparação de taxas nominais, taxas que estão prevalecendo na operação do jeito que ela é. Né? Mas nós precisamos converter ela numa taxa mais comparável. Aí. Essa taxa de menos negativa aí da Eurozona, como é isso? É inflação negativa? Não é inflação negativa. Veja, no fundo é o seguinte, quer dizer, no fundo, o que deve estar acontecendo numa situação como essa? Há pouco interesse do governo de captar. Então, quer dizer, o mercado está até... Quer dizer, veja, e essa taxa não é uma taxa nominal negativa. A hora que nós convertermos essas taxas aqui em taxas reais, você vai ver que vai aparecer eventualmente mais negativos aí. Quer dizer, nós vamos ver o seguinte, que aproximadamente a taxa de juro real é a taxa nominal menos a taxa de inflação. Tá? Então, vamos supor que a taxa de inflação nos Estados Unidos seja, sei lá, 1%. Não sei, nós vamos depois ver com mais detalhe isso. Então, significa até que, em termos reais, a taxa americana ela estaria sendo até negativa. Tá? No Brasil, isso não aconteceria, né? Com a nossa taxa hoje, sei lá, vai estar num patamar muito mais baixo que aqui. Isso aqui, então a taxa nossa é de fato real positivo. E você veja, né, que nessa eurozona ela está menos 0,5%. No Japão, 0%. Então, a hora que você considera a inflação, dificilmente, mesmo nas economias mais avançadas, você deixa de ter inflação. Em raros momentos, você tem o que chama-se deflação. Que os preços começaram a cair e que não é um bom sinal, em geral, na economia. Muita gente pode até pensar, olha, deflação é um negócio legal, porque os preços... Em geral, é um sinal de que a economia está estagnada, você tem uma série de dificuldades, você está numa situação mais de depressão. Então, não é... Nas economias saudáveis, você costuma ter uma pequena inflação. Tá? Você tem... Não é 0, mas ela, em geral, é próxima de 0, 1%. Tá? Então, é importante você enxergar isso. Então, por isso que nós vamos perder um bom tempo com inflação aqui, porque isso aí acaba sendo um elemento fundamental. Bom, vamos voltar à nossa operação de empréstimo aí para o professor, aí, os R$1.000. E vamos agora tentar definir o que seria um custo de oportunidade razoável para você que está me emprestando o dinheiro. Até para a gente poder ver, quer dizer, o que seria realmente uma faixa de taxas, né, ou de valores futuros razoável para aquela operação que nós estamos propondo inicialmente aqui. Então vamos supor que você se sente confortável com a CDI ou até com a Selic aqui. Você fala, não, eu poderia investir o meu dinheiro num desses dois instrumentos. Vou escolher até a Selic. Tá? Mas vamos tentar ver quanto que você receberia do ponto de vista líquido. Aí. Né? Porque, como nós falamos, a Selic e o CDI têm embutido um imposto de renda. Como a operação é uma operação de 1 ano, nós vamos cair, né, nessa faixa aqui do 361 a 720 dias, que dá os 17,5%. Tá? Então, veja, o que eu vou fazer? Vou reduzir a taxa, né, em 17,5%. Estou multiplicando por um fator 1 menos 1,75, que daria 10,23. Então, no fundo, essa seria a taxa líquida
já de imposto de renda. Quando nós formos examinar os títulos públicos, tá? Se você tiver de fato aplicando num título público, e nós temos títulos que são títulos que têm como base a Selic, você vai ter que pagar, de repente, alguns custos, né, que o Tesouro, especialmente se você for fazer pelo Tesouro Direto, aí, que nós vamos ver, um mecanismo de você poder comprar títulos públicos em quantidades menores, você tem alguns custos nessa operação. Né? Eu não vou entrar em detalhe aqui nesse momento, tá? Mas você tem um custo que é um custo chamado de custódia, né? E esse custo de custódia, ele hoje, na realidade aqui está até invertido, né? Ele é 0,3%. Né? O custo é 0,3%. E o custo que você também tem, para você poder fazer essa operação, você precisa estar ligado a uma instituição financeira que vai ser sua intermediária, vamos dizer, nesse processo de adquirir os títulos. Né? E cada instituição cobra uma certa comissão aí para fazer essa operação. Algumas até fazem a custo zero. Então, estou supondo que você está numa instituição, por exemplo, um certo banco, que é o que você trabalha, você vai fazer através do banco, e isso aí, então, nós cobraríamos, então, a instituição cobraria, vamos pegar um exemplo, isso aí varia, vamos supor que seja 0,5%. Né? Então, a hora que você deduz mais esses valores aqui, você teria uma taxa, como se fosse uma taxa realmente líquida aí de outros custos, em torno aí de 9,43%. Né? Então, veja, isso aqui poderia ser uma referência, né, para você poder tomar como comparação na hora que você está analisando essa operação com o professor aqui. Vocês vão ver que nós temos que introduzir outros elementos aqui. Mas, no mínimo, veja, operação, o risco que você tem de não receber aqui é muito baixo, né? Isso aqui acaba sendo uma taxa que aproximaria, né, nesse momento aqui, a situação de taxa isenta de risco. Isenta de risco nunca vai existir nada. Né? O risco é muito baixo, talvez o mínimo possível. Tá? 9,43%. Vamos supor que você está contente em assumir essa 9,43% como seu potencial custo de oportunidade. Ou seja, você poderia aplicar o seu dinheiro, R$1.000, e você vai obter, por esse caminho aqui, depois de passar um ano, você vai chegar a quanto aqui? R$1.000 mais R$ 94,30. Isso você receberia daqui a um ano por esse caminho aqui. Então isso aqui pode ser uma referência para você. Né? Vamos ver do lado do professor aqui, do devedor. Tá, então se eu precisar de dinheiro, vamos supor que, lógico, eu não vou querer usar o cheque especial, não vou querer usar o cartão de crédito. Uma linha potencialmente interessante é que seria, dentro dessas opções, o empréstimo pessoal, né, que exige eu ir no banco, conversar lá com o gerente, ele vai ter uma série de burocracias aí envolvidas, ele vai avaliar a minha condição, minhas garantias, tá, e isso pode resultar numa taxa eventualmente mais baixa. Então, vamos supor que, dentro da minha situação, eu tenho uma condição de emprestar dinheiro, o mínimo que eu consigo é 71,2% ao ano. Veja que, para mim, o custo de oportunidade para essa operação, do ponto de vista de empréstimo de dinheiro, é esse valor, 71,2%. Isso aqui é o que custaria, eventualmente, o dinheiro emprestado, né, se eu for seguir esse caminho. Veja que é uma diferença bastante grande aqui entre essas duas situações. Né? Então, veja, do lado do aluno, vamos agora juntar todas essas informações. Tá? Então, o aluno ele vai pensar, olha, o credor, os 9,43%.
Tá? Seria o mínimo que ele cobraria do professor? Não. Tá? Porque ele deve pensar o seguinte, olha, o Selic, os caras aí vão me pagar. É muito difícil que eu não venha receber isso. Mas o professor ele pode morrer, ele pode ter uma série de problemas, pode perder o emprego, pode dar risco de deixar de pagar, uma série de coisas. Eu vou ter que somar aí algum tipo de taxa a mais para me compensar o risco que eu estou correndo aqui. Lembra quando eu falei na aula passada que o risco de eu morrer, estimado aqui, seria em torno de 1%. Isso nós vamos depois ver com mais precisão esse raciocínio. Levaria a taxa sua, no mínimo, ser 1% mais elevada. Então, veja, você vai ter que calcular, né, isso é muito desses cálculos é um pouco subjetivo, aquilo que te compensaria correr, eventualmente, o risco. Quanto que você quer de taxa a mais aqui, para correr o risco, para você chegar numa condição que seja quase que equivalente, né, à situação de risco sem risco, mais, né, a questão de se assumir essa operação. Então, de repente, vamos supor que você acha que 5% é razoável. Você fala, olha, eu vou cobrar aí no mínimo, né, o prêmio que eu quero para esse caso aqui, para eu me sentir confortável, cobrir lá o risco de mortalidade, cobrir outros riscos aí do professor eventualmente não pagar, eu vou assumir 5%. E eu também vou incluir aqui o imposto de renda. Tá? Quer dizer, qual que é o raciocínio aqui? Eu quero definir uma taxa que vai me compensar, né? Depois de eu compensar o risco, compensar o imposto de renda, eu vou cair naquela taxa livre de risco. Eu estou adicionando, né, certos elementos aí compensatórios que, de uma certa forma, refletem a taxa sem risco, mais aí alguns elementos. Então, essa taxa, vamos supor que você se aceite, né, como mínimo. E veja que você não vai falar isso para o professor. Isso é uma conta que você está fazendo no caderno. Né, você está fazendo individualmente essa conta. Você fala, olha, no mínimo, se eu recebesse 16,43, eu já vou começar a me interessar. Daí para cima, naturalmente. Lógico, taxas maiores você vai ser melhor. Quanto maior, melhor. Mas né, vamos supor que você, ao fazer essas contas, fala, no mínimo, com menos que isso, eu não me interessaria em fazer a operação. Vamos ver agora do lado do professor, que nós acabamos de ver, 71,2%. Tá? Que é o que eu teria que gastar, né, em termos de juros, para emprestar o dinheiro do banco. Tá? Quer dizer, aqui não tem outros ajustes aqui, porque isso aqui já incide sobre aquilo que eu vou receber. Né? Então, veja, essa diferença que você tem de 16,43 para 71,20 indica que é uma boa margem para negociação aqui. Veja, taxas que estejam numa região intermediária aqui vão ser boas para os dois. Até para você perceber que o mercado está sempre fazendo essa avaliação. Em princípio, não existe nada de anormal em você ter essa operação do jeito que a gente propôs, ela pode ser, inclusive, muito boa para você. Porque você pode, numa operação dessa, assumindo um pouco mais de risco, definir uma taxa que vai fazer você ganhar, em princípio, em média, muito mais do que você ganharia se você fosse colocar o seu dinheiro com toda a segurança. Tá? E veja, a taxa não precisa ser 16,43, isso aqui é o mínimo seu. Se você decidir uma taxa, veja, que seja 50%, para o professor seria bom. Porque ele vai pagar menos, em vez de 50% é um excelente retorno. Ainda que você corra alguns riscos. Então, o investidor profissional, ele sempre está avaliando situações, em geral, situações que envolvem risco. Porque essas situações podem, eventualmente, se ele tiver uma carteira de investimentos envolvendo muitos investimentos desse tipo, né, por razões aí estatísticas, se houver correlações mais baixas entre os retornos
desses investimentos aí, pode ser que, em média, você ganhe muito dinheiro. E muita gente vai por esse lado. Ainda mais no mercado brasileiro, que há essa diferença aqui, é uma diferença muito grande. Então, isso aí dá margem para um setor de intermediação financeira que é enorme aqui no Brasil. Tá? Nós temos até alunos nossos aqui que trabalham com isso, que abriram empresas para fazer esse tipo de negociação aqui. Tá? Então é interessante que, né, vocês mesmos, né, podem trabalhar com esse tipo de negócio. Então vamos supor que nós interagimos aqui e tal, e você fala, não vou explorar muito o professor aí, eu vou definir uma taxa que eu vou ganhar, mas também vai ser boa para ele. Vamos supor que, então, a gente tem nessa situação e vamos supor que a gente concorde em estabelecer 25%. Tá? Ok? Então, veja, o que seria isso? Né? Fechamos o negócio aqui. Tá, e o que eu vou fazer agora? Vou escrever a nota promissória. E aí você vai me dar o dinheiro e eu vou dar a nota promissória para você. Tá? Quer dizer, a expectativa sua é poder converter essa nota promissória em dinheiro. Né? Então, aqui essa é a situação. Então, hoje você vai me dar o dinheiro, muito concreto, né? Vou pegar o dinheiro, enfiar no bolso e vou resolver meus problemas. E você vai receber essa nota promissória aqui, né, no teu nome. Aqui, ó, 1.250, né, os 25%. Né? Veja que aqui eu não estou mencionando 25%, só estou mencionando quanto que eu devo pagar para você lá no futuro. E também não estou mencionando que eu fiz um empréstimo. Não preciso, isso aqui simplesmente é a garantia sua, né, a garantia da formalização da operação, que está sendo representada por uma promessa de pagamento do professor. Então, o professor que está assinando, né, essa nota promissória, dentro das regras da nota promissória, você precisa indicar o nome da pessoa que estaria recebendo. Não significa que ela necessariamente tem que ser recebida por essa pessoa. Essa pessoa ela pode endossar essa nota promissória e passar essa nota promissória para outra. Isso que torna o instrumento interessante. Tá? Os instrumentos financeiros frequentemente têm essa possibilidade de você passar ele para frente. Tá? De você negociar o instrumento. Né? Cheque pré-datado, né, que é um tipo, né, a gente já viu, algo que, embora seja uma ordem de pagamento, ele é usado aqui no Brasil como uma promessa de pagamento, acontece frequentemente no comércio, que usa muito cheque pré-datado, às vezes chega no final do dia, passa funcionários de bancos, de factorings, etc., nas lojas, e fala, você tem cheque pré-datado aí para 30 dias, 60 dias? O lojista fala, tem. Aí fala, qual que é o desconto que você está dando hoje para 30 dias? Fala, 5%. Então, o que significa? Se ele quiser se desfazer do cheque pré-datado, né, para cada R$100 em cheque pré-datado, o cara te dá em dinheiro 95. E veja, para o banco é investimento. Veja, 5%, de repente pode ser uma taxa atrativa para ele, para cheques pré-datados. Fala, mas não tem o risco de alguns voltarem? Tem, mas ele já calculou nesse desconto esse risco. Né? Você está pagando 95%, se ele acha que o risco é maior, ele pagaria 90%, talvez. Tá? E ele nunca pega um cheque, ele pega cheques em geral de valores pequenos, um monte. Tá? E ele já sabe, pela estatística dele, para aquele tipo de comércio, uma taxa de inadimplência que você vai ter ali, de cheque sem fundo, vai criar dificuldades, etc, etc. Então, esse tipo de operação, quer dizer, não, sem nenhum problema, e aí você vai ficar com essa nota. Você vai pegar, pôr no teu bolso, e para casa, né? E a sua expectativa qual que é? Que daqui a um ano, você vai ter que procurar o professor aqui, tá? E o professor vai ter que te pagar. Então veja que interessante, você tem um custozinho de transação aí, a nota promissória. Tá? Aí você vai devolver essa nota promissória ao professor e vai rasgar e vai te dar o dinheiro. Vou te dar um cheque, sei lá, uma coisa assim para você realmente realizar essa operação. Tá? Por que muita gente faz com cheque pré-datado? Porque de repente o cheque pré-datado é mais fácil, porque você já vai no banco e deposita esse cheque. Né? Então por isso que ele acaba sendo algo que se usa bastante aqui na nossa economia. E existe um mercado, do mesmo jeito que o mercado para notas promissórias, um mercado para cheques pré-datados. Tá? Desculpa, por favor.
deleta aí. Quer dizer, como existe um mercado para cheques predatados, existe também um mercado para notas promissórias. Né? E que vai existir, que é o caso, né, de você eventualmente precisar de dinheiro, você vender essa nota promissória e até antes do vencimento, com a expectativa de poder receber, e o mercado vai te precificar isso em função do quanto ele avalia o risco aí dessa operação. Né? Então, essa é a situação que acontece aí. Né? Bom, vamos definir alguns termos aí. Essa taxa de juro que a gente está embutindo aqui nessa operação, né, ou seja, na própria nota, enfim, na operação como um todo, né, que envolve dinheiro que você está me pagando e a nota promissória, é uma taxa de 25% que a gente chama de nominal da operação. A taxa antecipada, que não necessariamente ela vai se efetivar. É aquilo que nós estamos concordando aqui. E por que isso não é a taxa efetiva? Porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente. E nós vamos ver várias situações aqui. Tá? E é importante a gente distinguir a taxa nominal, né, da taxa efetiva, que é a taxa que vai ser observada depois que a operação for concluída. São duas situações diferentes. Aquilo que você antecipa e aquilo que você realiza. Numa operação de baixo risco, essas duas coisas tendem a coincidir. Tá? Mas numa operação de alto risco, aquilo que você está planejando receber não necessariamente vai acontecer. Há risco envolvido. Tá? E a gente chama essa situação também da situação ex ante, a situação que você tem no momento atual que você está olhando para frente. E nós vamos distinguir isso da situação a posteriori, a situação ex post, a situação depois que passou. Tá? Então é importante você sempre caracterizar essa situação desse jeito. Às vezes você vai conversar com uma pessoa que tem lá um investimento que ela está vendendo, então ela fala, não, a taxa de juro que essa aplicação está dando aí é 20%. Fala, mas com base em quê? Que você fala, não, base no último ano aí. Você fala, você está olhando para trás. Mas qual que é a projeção para o próximo ano aqui? Ah, não sei. Então, que é difícil você olhar para frente. Especialmente em investimentos que envolvem mais risco. Né? Então vamos ver as situações que a gente tem aí. Primeira situação é o professor paga. Ou seja, dá tudo certo. Tá? Daí o que vai acontecer? Vai chegar lá daqui a um ano, você vai trazer essa nota promissória para o professor, ele vai te pagar os 1.250, você vai converter ela em dinheiro. E nesse momento, de fato, né, quer dizer, você vai ter um recebimento, né, um crédito na sua conta de 1.250. Entrou a grana. Tá? Então, essa taxa ela virou uma taxa efetiva. Ela foi, de fato, observada nessa operação. A taxa ex post, né, a posteriori, 25%. Quer dizer, realmente, tudo deu certo e aquela taxa nominal ela se transformou numa taxa efetiva para essa operação. Né? E é importante você distinguir bem essas duas coisas. Né? Situação 2. O professor não paga. Tá? Uma série de razões que nós discutimos na última aula aí. Tá? Então veja, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser convertido em zero. Qual que foi a taxa efetiva dessa operação? Calculei, pensa um pouquinho. Ela não é zero, tá? Eu vou só antecipar aqui. Quanto que é? Tá, então veja. Lembra de como é que você calcula a taxa. Todas as taxas você calcula do mesmo jeito. Né? Então aqui, veja, 1 mais J é 0 sobre 1.000. Você recebeu zero, o valor futuro é zero. Que vai dar zero. Zero o que é? Lembra, 1 mais J é 0. 1 menos 1. Tá? Ou seja, essa taxa vai ser de 1 ou 100% negativo. Então, na realidade, você teve uma taxa efetiva que foi menos 100%.
Você perdeu tudo aqui. 100% do que você investiu, você perdeu. Então a taxa efetiva, 100%, negativo. Situação exposta aqui. Agora veja, é difícil acontecer isso, tá? Você ter zero de recebimento, porque sempre existe, lembra que existem duas situações, né? O mal pagador, que é o cara que precisa ter uma certa motivação, às vezes, para pagar. Tá? E existem empresas que são especializadas em cobrança. E que você vai, naturalmente, tem um custo de acionar essas empresas, mas elas são muito hábeis em conseguir fazer pessoas até que têm condição de pagar, mas estão relutantes em pagar por razões aí diversas, né? Quer dizer, o que pode acontecer é o seguinte, você começa a ligar para a casa do cara todo dia, você põe, sei lá, uma pessoa lá com uma faixa na frente da casa dela, fala, isso aqui você é um mal pagador. Você tem uma série de maneiras de você coagir a pessoa, ou pelo menos motivar essa pessoa a querer pagar, desde que seja possível isso. Né? Porque a gente viu que tem uma situação aí, de repente morre o professor, eles têm problemas legais aí, de repente conseguir receber. Então vamos supor que você vai por um caminho até um pouco diferente. Né? E tem gente no mercado que tem uma capacidade muito boa de receber as coisas. E veja que até o próprio crime organizado, no mundo inteiro, trabalha um pouco com isso. Até por quê? Porque eles têm métodos de coagir as pessoas que são muito bons, que funcionam, são ilegais, mas funcionam. Né? Então, colocando até o chefão aqui da máfia aqui. Então você foi lá para o chefão, né, e falou, olha, eu tenho aqui esses 1.250 do professor, eu estou com dificuldade de receber, então o chefão aí, ele fala, não, eu compro essa nota promissória por R$500. Compro por R$500, então veja, você livrou, pelo menos você minimizou o teu prejuízo. E aí vai virar o quê? Um problema meu com o chefão da máfia. Ele manda lá os seus capangas lá e fala, olha, está aqui aquela nota promissória, só que essa nota promissória já foi endossada, ela está agora, quem é dono dessa nota promissória é o chefão aí da máfia. Então veja que se o cara estiver meio relutante em pagar, ele vai pagar na hora, certo? Porque o cara vai dizer, olha, esses filmes aí que você vê, não sei, nunca vi isso na prática, mas nos filmes você vê isso, o cara sempre fala, olha, se você não pagar isso em 2 ou 3 dias, eu venho aqui e te quebro as pernas. Eu te arrebento seu carro, enfim, os métodos naturalmente ilegais aí, mas existe tudo no mercado. Então, agora, veja, e o chefão, na realidade, está interessado em receber os 1.250. E veja que para ele vai ser um alto negócio, se ele conseguir resgatar esses 1.250, é um investimento de 500 que viraram 1.250. Agora, você, né, da operação original, qual teria sido a taxa de juro efetiva para você? 500, que foi o valor final, dividido por 1.000, que vai dar 0,5, que é 1 menos 0,5. Então, a taxa de 50% negativa. Então, veja, você pelo menos minimizou o seu prejuízo. O que frequentemente já é uma grande coisa. É muito melhor você receber 500 do que você não receber nada. Então, veja, quem está no contexto aí de negócios, você vai ver que situações como essa são situações muito comuns. Uma das dificuldades que tem o empresário que trata, né, de negócio é conseguir receber, eventualmente, aquilo que devem para ele. Ele vende, de repente, mercadorias a prazo, né, e aí tem dificuldade de receber o valor, né, que foi tratado aí pelas mercadorias. Então, e aí você tem, nesse caso, é comum o uso de duplicatas, né, ele pode descontar duplicatas, etc. Você tem o mesmo problema, um problema muito parecido com o problema envolvendo a nota promissória. Né?
Então é importante você entender, né, esse tipo de operação, porque isso aqui é o feijão com arroz das ideias de finanças aí, né? Então aqui a taxa efetiva, nesse caso que você recebeu os 500, vai ser menos 50%. Pois não. Professor, tem um pouco a ver a questão da taxa de custo do banco ser tão alta por causa dos não pagadores, por causa assim, eles cobrem... Os bancos argumentam sempre isso, né? Mas a questão é que a hora que você vê os lucros dos bancos também são sempre enormes. Tá? Então, quer dizer, certamente parte do problema está aí. Mas parte do problema está no mercado, que você tem gente que aceita pagar taxas altas. Até porque você está numa situação que você não tem como tirar o empréstimo por outro caminho. Você entendeu aqui? Que você lembra? Nessa negociação nossa, você como aluno, você poderia chegar quase na taxa minha, que eu tinha de crédito pessoal. Né? Por acaso nós decidimos em 25%, você achou, tá bom para mim, o professor achou que tá bom e tal. Mas veja que qualquer taxa, entre aquela taxa de referência do aluno, que é em torno de 9 ponto alguma coisa, aquela outra taxa do professor, que era acima de 50%, qualquer taxa vai ser razoável. E veja, qualquer taxa inferior àquela taxa, que é o custo de oportunidade do professor, para o professor é uma boa. Porque se ele precisa de fato do dinheiro para resolver algum problema mais sério, ele vai precisar pagar essa taxa. E é por isso, lembra quando a gente falou de previdência, lá na primeira aula? É por isso que uma parte do dinheiro que você vai poupar ao longo do tempo é para fazer frente a imprevistos. Porque se você não tiver esse dinheiro, talvez em aplicações que possam ser liquidadas até com uma certa rapidez, né? Às vezes uma pessoa ficou super doente na sua família, um acidente e tal, que envolve você ter um desembolso grande, até porque ela não tem plano de saúde, etc. Então o que vai acontecer? Se você precisasse pedir dinheiro emprestado, o custo disso seria alto. Então, isso motiva você a ter uma poupança, não só pensando lá na frente na sua aposentadoria, mas pensando nesses imprevistos que podem te acontecer ao longo da vida. E aí sim, aconteceu isso, fala, não, eu tenho aqui minha poupança, vou resgatar o recurso da minha poupança, porque lógico, vocês talvez a poupança ou o CDI ou o Selic estão na faixa de 6% a 12%. E se você fosse emprestar dinheiro, você teria que emprestar dinheiro, sei lá, no mínimo, aí, mais de 50%. Tá? E veja que tem muita gente que pensa irracionalmente, né? Porque você fala, eu já conversei com muita gente que numa situação dessa, fala, não posso mexer na minha poupança. Minha poupança é algo que é imexível. Tá? E aí ela vai no mercado e toma dinheiro a custos exorbitantes. Isso é irracional totalmente. Tá? Porque na poupança ela está recebendo, sei lá, se for poupança mesmo, em torno de 6,5% hoje, estaria pagando, às vezes ela está tendo cheque especial pagando aí, sei lá, mais de 300% aí por mês, quer dizer, ou por ano, né? Quer dizer, não é uma boa ideia. 6% versus 300%, quer dizer, é irracional totalmente. Mas, curiosamente, tem gente que está nesse barco e faz isso. Até porque ela fala, não posso mexer nessa poupança aqui, porque, não, sei lá, não sei por que existe às vezes essa irracionalidade, mas acontece.